Vamos ao quinto tópico da nossa lição, prontidão. Pergunta A: de que tipo de caráter precisamos a fim de estarmos preparados para os eventos finais? Então, nessa lição que nós estamos estudando acerca da volta de Jesus, nos chamou a atenção no tópico anterior para duas classes de pessoas. Uma classe é a classe daqueles que serão salvos, irão para os céus para desfrutar a eternidade, e outra classe de pessoas são aqueles que serão destruídos com a glória de Deus e que ficarão guardados por 1000 anos para, após o milênio, ressuscitarem para receber a sentença final e a destruição final, né? Para finalmente se tornarem cinzas debaixo dos pés dos salvos. Mas o que diferenciará aqueles que irão para o céu daqueles que vão perecer? Nós já comentamos no tópico anterior um pouco sobre isso, mas aqui nós temos uma pergunta que nos leva a esta reflexão de uma forma mais objetiva. Então, que tipo de caráter nós precisamos formar a fim de estarmos preparados, então, para essas cenas finais e estarmos do lado certo dessa história? Por que a pergunta vem falando que tipo de caráter? Por que a pergunta não diz que tipo de corpo deve estar preparado para esse dia? Porque nosso corpo, se nós estivermos vivos, ele vai ser transformado. Num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. O corpo corruptível será incorruptível. E esse corpo mortal será imortal. Porém, o nosso caráter, ele tem que ser lapidado hoje. Porque não vai acontecer, Senhor, quando o Senhor voltar, meu caráter vai ser transformado. Senão seria uma coisa incoerente. O caráter será fixado, né? Mas não transformado. Exatamente. Por isso que hoje, eu falo 2023, estamos vivendo esse ano. Então, esse ano, nosso caráter, através das provas, através das tribulações, porque as provas, elas lapidam, transformam o nosso caráter. E se nós não passarmos por provas, devemos ter muito cuidado. Senão não vamos ser lapidados, porque nosso caráter é o passaporte para o céu. Somente nosso caráter. E quando nosso caráter ele é transformado, e como que esse processo acontece, novamente vamos falar. Qual é a chave? Permanecer nele. Quem nele? Jesus Cristo. Não tem como nosso caráter ser transformado se nós não estamos ligados a Cristo. É como João, o evangelista João, ele fala a vide e os ramos. Ele é a vide, nós somos os ramos. Se nós estamos ligados à vide, existe vida. Existe vida. Ele nos transmite a vida. Agora nós produzimos os frutos. E esse tipo de caráter que tem que ser preparado para aquele dia glorioso. E quando nosso caráter ele é preparado, está garantido. É quando eu não fui para os Estados Unidos ainda não, mas precisa de visto, não é? Um visto. Você tendo visto, você pode chegar até lá. Aqui para o Brasil, não, é por causa do Mercosul, você apresenta a sua identidade e você viaja por todo o Mercosul. Mas para certos países você precisa de visto. Seria nosso caráter seria como um visto para nós irmos para o céu. E isso somente os salvos terão esse caráter semelhantes ao de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas a graça de Cristo ela não é apenas uma capa para os nossos pecados. Mas a graça de Cristo, ela tem uma força transformadora dos nossos corações, né? Até por isso, quando Jesus foi anunciado pelo anjo a Maria, o anjo disse: o seu nome será Jesus e ele salvará o seu povo dos pecados e não nos pecados, né? Então, a graça de Cristo,
ela opera dentro do nosso coração. De tal forma que o pecado, a tendência ao mal, isso vai sendo transformado, sendo tirado de dentro de nós. Nós estudamos no último trimestre algumas lições que abordaram essa questão, né? Tanto no que diz respeito à questão da operação do Espírito Santo, que já foi nesse trimestre, né? Já tivemos a lição que falou sobre a questão da operação do Espírito Santo. Na lição passada enfatizou bastante aí a questão da santificação também. É um processo que leva a vida toda. Mas, finalmente, quando estiver se aproximando da volta de Cristo, ainda antes, né, quando ali tem os últimos acontecimentos, e finalmente Jesus diz, está feito. Nesse momento, apesar de Cristo não ter vindo ainda, mas nesse momento é declarado: quem é justo, continue na prática da justiça. Quem é injusto, agora permaneça na prática da injustiça. Ou seja, a porta da graça está fechada. Não existe mais alteração, né? Não existe mais um injusto que vai agora, não, mas eu vou aceitar o evangelho agora. A porta da graça está fechada. E quando Jesus vem, então o caráter ali é fixado. Mas que caráter será fixado, né? Nolus lei. Se fosse hoje, quantos defeitos, quantas falhas. Mas será que eu devo me contentar com esses defeitos e falhas que de repente já estão se arrastando na minha vida por alguns anos? Devo refletir. Quantos anos fazem que você tem arrastado defeitos, falhas, problemas, que você sabe que está errado, que você sabe que tem que mudar? Existem muitas pessoas que falam, não, eu sei que estou errado, mas eu não consigo. E de fato nós não conseguimos. Quem opera em nós é o Espírito Santo. É a graça transformadora de Deus que pode transformar a nossa vida. Mas temos permitido essa graça transformar a nossa vida? Temos permitido que o Espírito Santo trabalhe dentro de nosso coração de tal forma que nossas falhas, nossos defeitos sejam tirados? Por que, queridos irmãos? Se carregarmos conosco sentimentos egoístas, sentimento de inveja, sentimento de ira para com as pessoas, o sentimento faccioso, o sentimento de desprezo de uns e outros, nós não vamos alcançar o céu. Essas características, elas são listadas como características daqueles que talvez até estão entre o povo de Deus, estão remando, estão tentando, mas como diz a expressão popular, vão morrer na praia. Isso precisa ser vencido hoje. Se não for vencido, infelizmente, estaremos do lado errado quando Jesus vier nas nuvens dos céus. Irmão Juan, última pergunta desta lição. O que estão fazendo todos os que esperam a vinda de Cristo? E com essa pergunta eu gostaria que o irmão já também dirigisse um apelo final e geral em relação ao que nós estudamos nesta lição. Lucilei, essa pergunta Paulo falando aos Tessalonicenses, ele fala sobre a vinda de Cristo, como que vai ser. Ele faz uma comparação, como alguém que entra na casa de uma pessoa, ele não comunica, ele não manda um recadinho, tal hora estou te visitando. Uhum. Não, ele vai no momento menos esperado, mais que nada é à noite que eles aproveitam, mas hoje é durante o dia, fazem tudo que eles querem, mas você não está preparado. Uhum. Cristo compara a vinda dele como dessa maneira. Devemos estar preparados. E o primeiro conselho que vem falando que nós não devemos perder a esperança. Quanto tempo já está essa promessa que Cristo voltará? Será mesmo que vai voltar? Ele virá. Cristo não falha, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E nós devemos agora não perder a esperança, devemos vigiar. Devemos vigiar. Porque já comentamos, nós somos falhos, somos pecadores.
e por nós mesmos nos afastamos rapidamente de Cristo e fazemos as coisas que são erradas. Isso é fato. Por isso que nos pede que nós vigiemos constantemente. E nós vivemos num mundo hoje que está no sono espiritual, que podemos nos acomodar. Estou bem, dessa maneira estou tranquilo. Eu estou indo bem. É perigoso ficar no comodismo. Porque aí não vou precisar mais, eu não preciso mais então me preparar. Estou bem, já cheguei a um ponto que já estou no outro patamar. Meu irmão, não, ele falta ainda. É perigoso. Por isso que devemos acordar desse sono espiritual e fazer um autoexame em nossa vida. E quando nós estamos vigiando, estaremos sóbrios. E para estarmos sóbrios, devemos orar. E a notinha, que o segundo parágrafo, vigiar e orar, é uma ordem que aparece frequentemente nas Escrituras. Então, nós que estamos esperando a vinda de Cristo, nós que desejamos subsistir naquele dia maravilhoso, sabendo que Jesus, Ele volta. Ele está voltando, está às portas. Nós estamos vendo os acontecimentos que está tendo em nosso planeta. De repente você pode estar pensando, nossa, eu estou tão longe de Cristo. Será que Ele vai me dar a oportunidade? Será que Ele se interessa por mim? Será que Ele quer que eu esteja lá no céu? Ele quer que você esteja lá no céu. E você, querido, que está com esse desejo de que Cristo está voltando, continuemos vigiando. Continuemos orando constantemente. Porque dessa maneira, essa esperança, a chama, ela vai continuar ardendo em nosso coração. E nos preparando dia após dia, estaremos aptos para aquele maravilhoso dia. Então, queridos, que essa lição sirva de um alimento para que nós continuemos crescendo dia após dia e estarmos preparados para aquele dia maravilhoso. Porque eu quero estar lá. Com certeza você também quer estar lá. E eu vou querer te conhecer. Você também vai me querer conhecer. Você vai querer conhecer o Lucilei e todas as outras pessoas. E principalmente, dar aquele abraço gostoso em Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e que nós estejamos preparados para aquele evento glorioso. Amém. Amém.